Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso webinar, onde falaremos sobre produtos para o mercado de tintas arquitetônicas. Me chamo Vanessa Dutra e faço parte do time técnico da Additiva. Agradeço a participação de todos nesse webinar e me coloco à disposição através do meu e-mail e telefone para dúvidas ou mais informações técnicas ou comerciais a respeito dos nossos produtos. A Additiva é uma distribuidora de produtos químicos especiais. Atuamos há mais de 15 anos no mercado brasileiro, com um extenso portfólio de produtos das principais indústrias químicas do mundo. Nossa matriz fica em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e contamos com centros de distribuição em Canoas, Rio Grande do Sul, Itajaí, Santa Catarina e Mauá, São Paulo, para oferecer ao mercado produtos à pronta entrega, abrangendo o maior número de regiões no Brasil. As matérias-primas comercializadas pela nossa empresa são destinadas para os mais diversos segmentos industriais e nos permitem garantir qualidade e contribuir com o sucesso dos nossos clientes. Na nossa agenda de hoje, vamos iniciar falando brevemente sobre o conceito de tintas e sua composição básica. Em seguida, falaremos sobre alguns produtos destinados a tintas arquitetônicas fabricados por dois dos nossos principais parceiros, a indústria química alemã BASF e a indústria italiana Maflon. Apresentaremos as características mais importantes destes produtos e seus benefícios. Ao final, teremos uma sessão de perguntas e respostas, então, ao longo do webinar, vocês podem enviar suas perguntas pelo chat, no painel que aparece na tela de vocês à direita, que as mesmas serão respondidas no final do webinar. As tintas, também chamadas de revestimentos orgânicos, são produtos líquidos, geralmente viscosos, constituídos de um ou mais pigmentos dispersos em um aglomerante líquido. Ao serem aplicadas na forma de uma película fina sobre uma superfície, sofrem um processo de cura e formam um filme opaco e aderente ao substrato. Esse filme tem a finalidade de proteger, aumentar a durabilidade e embelezar as superfícies. Existem diversos tipos de tintas para mercados e aplicações diferentes, como tintas arquitetônicas, que são as destinadas para pintura de casas, prédios e construções em geral, cujas matérias-primas daremos foco neste webinar, as automotivas e as industriais. Dentro da categoria de tintas industriais, elas se destinam para os mais variados mercados, como pintura de máquinas e equipamentos, móveis, embalagens, tintas gráficas e de impressão, entre outras. Além das tintas, existem também os vernizes e os stens. Os vernizes são revestimentos semelhantes às tintas, porém não são opacos como elas, mas sim transparentes, ou seja, não escondem o substrato. Eles são usados para dar proteção e brilho às superfícies. Geralmente não contém pigmentos ou contém pigmentos transparentes, que não apresentam cobertura e conferem uma leve tonalidade. Já os stens são uma espécie de verniz com menor teor de resina, ou até mesmo sem resina formadora de filme, e possuem uma função decorativa. São usados em madeiras e mantêm a aparência original delas. Podem possuir função protetiva também contra a ação da água e fungos. As tintas e revestimentos em geral são compostos basicamente por resinas, pigmentos e cargas, solventes e aditivos. As resinas utilizadas em tintas, por sua vez, possuem em sua composição monômeros e aditivos. Neste webinar, vamos apresentar resinas e aditivos do nosso portfólio destinados à fabricação de tintas arquitetônicas, bem como monômeros e tensoativos de polimerização utilizados para a fabricação de resinas destinadas a este mercado. As resinas são polímeros que compõem a parte não volátil dos revestimentos, que tem a função de aglomerar os pigmentos e cargas e formar o filme. O tipo de resina utilizada normalmente define o tipo de revestimento, ou seja, classificamos as tintas através do tipo de resina usada, como, por exemplo, tintas acrílicas, alquídicas, epóxi, poliuretanos. As diferentes resinas para uso em tintas são sintetizadas através de diferentes processos de polimerização, que são processos complexos, onde ocorre a reação química
através da qual os monômeros se transformam no polímero. Existem tipos diferentes de polimerização, como polimerização por condensação, por adição, polimerização em emulsão, entre outras. A química das resinas é extremamente importante em tintas, pois é ela que permite obter o sistema adequado para cada aplicação. O processo de secagem de uma tinta, também chamado de cura, na maioria das vezes também é um processo de polimerização e é de fundamental importância para a obtenção das características e propriedades desejadas no revestimento. Nos processos de polimerização e emulsão para a fabricação de resinas acrílicas, os tensoativos usados também são de fundamental importância. Eles são usados para estabilizar as emulsões na polimerização. Eles possuem na sua estrutura uma parte hidrofílica e outra hidrofóbica, e por esse motivo conseguem estabelecer o equilíbrio entre o monômero e a água, solubilizando o monômero e formando as micelas onde se forma o polímero. Os tensoativos mantêm a estabilidade do sistema, mantendo o polímero emulsionado. A aditiva possui em seu portfólio monômeros de alta qualidade, fabricado com os mais rigorosos controles de produção e especificações, usados para a fabricação de resinas para o mercado de tintas arquitetônicas. A escolha do tensoativo mais adequado, de acordo A escolha do tensoativo mais adequado, de acordo com o monômero usado, é muito importante para o sucesso da polimerização. A aditiva possui no seu portfólio uma vasta gama de tensoativos de polimerização aniônicos e não iônicos, com diferentes químicas e graus de etoxilação. Dentre os tensoativos aniônicos, temos álcoois graxos sulfatados, nonilfenóis etoxilados sulfatados e alquilbenzenos sulfonatos. Destaco aqui a linha de tensoativos aniônicos isentos de APO, sobre os quais já abordamos detalhadamente em um webinar anterior realizado pela. Eles são produtos alternativos aos tensoativos tradicionais, à base de alquilfenóis etoxilados, e atendem às legislações específicas de certos países, como a AICS da Austrália, DSL no Canadá, REACH na Europa, TSCA nos Estados Unidos, entre outras. No grupo de tensoativos não iônicos, temos os que chamamos de surfactantes especiais à base de álcoois graxos etoxilados modificados e os álcoois etoxilados insaturados. Além das matérias-primas apresentadas para a polimerização de resinas, temos no portfólio uma série de resinas prontas, destinadas ao mercado de tintas arquitetônicas. Elas estão subdivididas de acordo com sua aplicação principal, como tintas para uso em interiores, tintas para partes externas, revestimentos para madeiras e tintas elastoméricas. A resina acronal BS700 é uma dispersão de copolímero estireno acrílico utilizada para a fabricação de tintas para interiores e exteriores. Trata-se de um produto multipropósito, já que pode ser usado em tintas, massas, texturas e até mesmo impermeabilizantes. É um produto que confere à tinta uma alta resistência à abrasão. Essa propriedade facilita a adequação dos produtos às normas do Programa Setorial de Qualidade em Tintas. Além disso, ela apresenta uma ótima interação com os espessantes, aumentando a resposta desses e, consequentemente, permitindo sua redução na fórmula, levando a uma economia e uma melhor resistência à água.
Nesse gráfico, temos os resultados de testes práticos realizados em uma tinta econômica e em uma tinta premium, onde podemos ver que em ambos os casos, a tinta que foi fabricada com a Cronal BS 700 apresentou resistência à abrasão úmida bastante superior à tinta referência, onde não se usou a Cronal BS 700. Nesse outro gráfico, temos também, para uma tinta econômica e uma tinta premium, o comparativo da quantidade necessária de espessante na formulação para se obter uma viscosidade igual a 90 Ku, onde podemos ver que nas tintas onde se utilizou a Cronal BS 700, o percentual de espessante sobre o total da fórmula pôde ser reduzido significativamente. Em função dessas características, a Cronal BS 700 é uma opção muito atraente para a redução de custo das formulações. A resina Cronal BS 701 é destinada para uso em exteriores, com foco em produtos para madeira, telhas, pedras e tijolos. Ela apresenta alto brilho, impermeabiliza os substratos e previne o aparecimento de bolhas. Problema também chamado de empolamento, que acaba levando ao desplacamento das tintas. Além disso, apresenta ação anti-blocking, ou seja, não deixa a tinta pegajosa após a secagem. A Cronal BS 701 também é muito indicada para a fabricação de esmaltes base-água, para telhas e pedras, porque apresenta uma ótima resistência química a álcoois e à água, evitando manchas por branqueamento ou esbranquiçamento, que normalmente ocorre nesse tipo de substrato quando exposto às intempéries. A resina Cronal A508 é uma dispersão aquosa 100% acrílica, indicada para formulações de primers e fundos preparadores de parede, tanto para interiores quanto para exteriores. Apresenta excelente penetração e umectação dos substratos e ótima resistência e fluorescência, que é a migração de sais presentes nos substratos, como o concreto, por exemplo. A Cronal A508 forma uma excelente barreira, impedindo essa migração e o acúmulo desses sais na superfície, protegendo contra o esbranquiçamento e retardando a deterioração do concreto e o desgaste do revestimento. A Cronal 1575 é uma dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico para uso em interiores e exteriores, ideal para formulações mais econômicas. Ela apresenta alta resistência à abrasão, uma ótima resposta do espessante e uma menor demanda de coalescente também, gerando dessa forma possibilidades de redução de custos na formulação. A Cronal 1569 é uma resina destinada para uso especialmente em exteriores, com foco em tintas elastoméricas e impermeabilizantes, muito indicada para uso em fachadas e situações em que se necessite que o revestimento acompanhe o trabalho do concreto e resista às variações do clima, à ação do sol e da chuva. Apresenta alta resistência à água e alta elongação e flexibilidade, ideal para prevenir contra infiltrações, fissuras, descascamento e desbotamento na pintura. A Cronal LR 9014 é uma dispersão aquosa 100% acrílica, com foco para uso em produtos para madeira, como tintas, vernizes, esmaltes e stens para exteriores, podendo ser usada também em telhas, pedras e tijolos. Possui ação anti-blocking, baixa absorção de água, boa resistência ao amarelamento, baixo VOC e baixo odor. A Cronal LR 9014 é uma resina polimerizada em 2 estágios, ou seja, ela possui 2 fases distintas, uma chamada de fase de alta dureza, que confere propriedades como a de resistência ao blocking, por exemplo, e outra chamada de fase macia, que confere flexibilidade para suportar as movimentações dos substratos e possibilita a formação de filme em baixas temperaturas. Sua tecnologia de polimerização confere alta durabilidade aos revestimentos.
A Acronal LR 9014 apresenta excelente resistência à água e uma maior aderência ao substrato, diferenciando-se de um polímero estándar. Como podemos verificar nesse comparativo, sua penetração é maior nos poros da madeira. Agora que já conhecemos melhor as dispersões acrílicas, vamos comentar a respeito de alguns dos principais aditivos necessários em formulações de tintas arquitetônicas. Os aditivos são compostos adicionados em quantidades relativamente pequenas nas formulações de tintas, com a função de conferirem características específicas aos produtos. Alguns deles têm ação ainda na fase de manufatura do produto. Outros conferem propriedades de estabilidade e reologia dentro da embalagem. Outros atuam durante a aplicação e há aqueles que realizam sua função após a aplicação do produto, diretamente na formação do filme de tinta. Eles dividem-se em classes, dependendo de sua função, como dispersantes, umectantes, anti-espumantes e modificadores reológicos, também chamados de espessantes. A etapa de dispersão na produção de tintas pigmentadas é bastante crítica. É necessária uma dispersão homogênea dos pigmentos para que se evitem vários defeitos, como floculação, perda de brilho, mudança na cor, flotação ou flutuação dos pigmentos e sedimentação. Esses defeitos afetam diretamente a aparência do revestimento, a cor, o brilho e até mesmo seu desempenho protetivo. Eles podem ser evitados com uma boa dispersão dos pigmentos e das cargas no sistema, através do uso de um bom e adequado dispersante. Temos em nosso portfólio diversos produtos para essa finalidade, porém destacamos dois deles, que são o Dispex AA 4146 e o Dispex Ultra FA 4480. O Dispex AA 4146 é um dispersante à base de poliacrilato de sódio, recomendado para sistemas de alto PVC, ou seja, com alto percentual de pigmentos sobre os sólidos da tinta. Ele reduz a viscosidade na dispersão, facilitando o processo e melhora o brilho do acabamento. O Dispex Ultra FA 4480 é um produto 2 em 1, pois além de dispersante, atua também como umectante. É indicado para a fabricação de concentrados e pastas universais de pigmentos. Ele melhora o brilho e a intensidade da cor, possui baixo VOC e é APO-free. Outro grupo de aditivos bastante importante nas formulações são os umectantes. Eles são os responsáveis pela redução da tensão interfacial entre os pigmentos e a resina, garantindo a umectação dos pigmentos e cargas e preparando assim o sistema para uma boa dispersão. Além disso, auxiliam na estabilidade da dispersão e também na umectação do substrato quando o revestimento é aplicado. Destacaremos nesse grupo o Hidropalate WE3115 e o Hidropalate WE3489. O Hidropalate WE3115 é um umectante não iônico etoxilado, indicado para pigmentos orgânicos e inorgânicos. Tem como vantagem interessante a baixa formação de espuma. O Hidropalate WE3489 é um umectante aniônico base dioctil sulfosuccinato de sódio, indicado para tintas que serão usadas em substratos de difícil umectação. Ele apresenta alta eficiência, com baixas dosagens e é um produto APO-free. Os anti-espumantes previnem a formação de espumas e bolhas que são indesejáveis, tanto no processo, por prejudicarem a mistura e a boa dispersão dos pigmentos ou atrapalharem o enlatamento das tintas, como na aplicação, causando defeitos na pintura. Os anti-espumantes podem agir de diferentes formas. Alguns agem na superfície, impedindo a formação da espuma, outros agem destruindo a espuma após a sua formação, e outros liberam o ar do líquido, fazendo com que a bolha suba à superfície.
Neste grupo, apresento o Foamaster MO2111, anti-espumante base óleo mineral isento de silicones, desenvolvido para revestimentos aquosos, indicado para tintas semibrilho e foscas. Ele é bastante estável, mantendo o efeito anti-espuma por tempo prolongado, possui boa compatibilidade com sistemas e não interfere nas propriedades de superfície, prevenindo os defeitos na pintura. Possui baixo teor de VOC. O Foamaster MO2159 possui uma ótima relação custo-desempenho e por isso é indicado para tintas econômicas. É de fácil incorporação no sistema e apresenta propriedades umectantes, indicado para tintas de alto PVC. O Foamstar ST2410 é um anti-espumante produzido através de uma tecnologia diferenciada, que confere a ele uma alta performance anti-espumante com atuação em nível molecular, o que o torna bastante eficaz na eliminação de microespumas. Seu uso previne contra a formação de defeitos de superfície, como crateras, por exemplo. Os aditivos reológicos são ingredientes-chave também na formulação de tintas, ou qualquer outro material que necessite ter suas propriedades de viscosidade, consistência e fluidez controladas. É comum nos referirmos no mercado ao termo espessantes, mas na verdade os modificadores reológicos são mais do que isso. Eles não apenas conferem maior viscosidade aos produtos, mas sim conferem um comportamento reológico, ou seja, impactam nas propriedades de fluxo dos materiais ao longo de toda a sua vida útil, como nas etapas de produção, envase, transporte, armazenagem, até a sua utilização ou aplicação final. A Additiva possui em seu portfólio diversos produtos com esse fim para uso em tintas arquitetônicas, dentro das linhas Reovis, de espessantes para sistemas base-água, linha Éfica, de espessantes para sistemas base-solvente, e linha Atagel, de espessantes inorgânicos à base de atapulgita, que foram apresentados e amplamente discutidos em um webinar anterior. Dentro do vasto portfólio de produtos da nossa parceira Maflow, destaco o Hexafor 695, que é um polímero fluorado não iônico base-água, usado como aditivo óleo repelente para tintas base-água. Ele evita a pega de sujeira e confere excelentes propriedades anti-mancha, melhorando a lavabilidade, ou seja, a facilidade de limpeza dos revestimentos e, dessa forma, aumentando a vida útil da pintura. É compatível com sistemas catiônicos e não iônicos. Aqui temos um exemplo de teste prático realizado com o Hexafor 695, onde foi realizado o comparativo entre uma tinta com e sem o uso do aditivo. Na tinta em que não foi usado o aditivo, após a limpeza da sujeira, a tinta ficou com as marcas, ou seja, não foi possível a remoção total da sujeira. Já na tinta onde foi usado 1% de Hexafor 695 na formulação, foi possível a remoção total da sujeira e a tinta ficou completamente limpa. Nesse slide, temos outro teste de performance, onde se avaliou a propriedade anti-mancha do produto. Em um painel com tinta sem o aditivo e outro com tinta contendo 1% do Hexafor 695, foram aplicados diversos manchantes, como óleo, ketchup, mostarda, maionese, café, chocolate e outros. Após a retirada dos agentes manchantes, a tinta que não contém Hexafor 695 ficou manchada e a tinta aditivada com 1% de Hexafor 695 ficou sem manchas. Estes foram os produtos selecionados para abordagem no webinar de hoje. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre as soluções disponíveis no nosso portfólio para o mercado de tintas arquitetônicas. Me coloco à disposição para responder as perguntas que tenham sobre o webinar aqui na nossa sessão de perguntas e respostas e também posteriormente pelo e-mail e telefone para dúvidas técnicas e comerciais. Vamos verificar se temos perguntas.
Vocês fornecem material técnico sobre os produtos? Podem enviar? Sim, podemos encaminhar as fichas técnicas, né, e físicas dos produtos, e a área técnica também fica à disposição para qualquer dúvida. Qual o aditivo mais indicado para resolver problema de floculação de pigmentos? Os dispersantes apresentados, eles têm a função de evitar esse problema de floculação, tanto o Dispex AA 4146, quanto o Dispex Ultra FA 4480. Para pós-adição, podem ser usados também os produtos Hidropalate WE3115 ou o Dispex Ultra FA 4480, em teores entre 0,2% e 0,3% sobre a fórmula para solucionar problemas de floculação. Outra pergunta é se os produtos têm estoque local. Alguns dos produtos são fabricados localmente e outros na Alemanha, mas para todos nós temos disponibilidade e comercialização. Que mais? Uma pergunta sobre qual o produto mais indicado para dispersão de negro de fumo. Nesse caso, seria indicado o Dispex Ultra FA 4480. Temos aqui uma pergunta sobre a eficiência do Hexafor 695 como antigrafite. Ele não seria o produto indicado para isso, mas sim um outro produto da linha Hexafor também, que é o SA6320, que possui essa propriedade antigrafite, de proteger a superfície e tornar a remoção do grafite ou da pichação mais fácil. Outra pergunta é qual é o umectante para substituição de produto com monilfenol? Esse produto é o Hidropalate WE3489, que é um umectante EPO-free. No caso de problema de espuma, estou com grave problema de espuma. Já testei mais de um produto à base de óleo mineral, mas não está resolvendo. Qual produto você indica? Nesse caso, indico o Foamstar ST2410, que é um anti-espumante de alto desempenho. Bom, essas seriam as perguntas, então. Encerro aqui, então, o nosso webinar, agradecendo a todos pela participação. Muito obrigada.